Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Evangelho e Dinamismo, lição 20. Nesta lição, Emmanuel nos traz um conceito muito moderno e em voga nos mais diversos ramos das atividades em que o homem exerce. Ser dinâmico é essencial, dizem os especialistas. No dia a dia de uma empresa, uma das competências que mais chamam a atenção nos profissionais é o seu dinamismo no trabalho. Colaboradores dinâmicos têm a capacidade de raciocínio rápido e conseguem fazer mais tarefas ao mesmo tempo e de forma mais rápida e ágil que os demais, o que, consequentemente, potencializa a sua produtividade e os seus resultados, diz José Roberto Marques, especialista. Mas será que este conceito pode se coadunar ao Evangelho? E sendo positiva a resposta, como fazê-lo? Primeiramente, delimitemos o tema socorrendo-nos do exato significado da palavra, como nos informa o dicionário online. Conjunto das forças que movem, animam o ser. Característica daquele ou daquilo que é enérgico, ativo, diligência, energia, vitalidade. Enérgico, ativo, cheio de vitalidade. Somos assim em nossa vida religiosa, em nosso dia a dia, na família, com os amigos, no trabalho e em todos os lugares onde temos a oportunidade de vivenciar o Evangelho de Jesus. É preciso compreender melhor o alcance de ser uma pessoa dinâmica diante do Evangelho e quando atuamos na sua seara. A lição nos trará importantes considerações, principalmente porque está pautada nos exemplos deixados por nosso modelo e guia, Jesus. Iniciemos a lição do livro Roteiro. Desde os primórdios da organização religiosa no mundo, há quem estime a vida contemplativa absoluta por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Cristalizado em semelhante atitude, o crente demanda lugares ermos como se a solidão fosse sinônimo de santidade. Poderá, contudo, o diamante fulgurar no mostruário da beleza, fugindo ao lapidário que lhe apura o valor? Com o Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. Não foge o mestre ao contato com a luta comum. Somos pedra bruta, que necessita ser lapidada, e isso não se dará com atitudes contemplativas. Ficar olhando uma pedra não irá mudá-la. É preciso trabalho, ferramenta, ação. Eis o exemplo, eis a vida. É certo que neste mundo acelerado, precisamos de refazimento e tempo para refletir. Porém, não devemos acreditar que estes momentos definem a nossa vida religiosa. Eles são apenas parte dela, uma pequena parte, em que buscamos compreender os ensinamentos do Cristo, para então levá-los ao nosso dia a dia, ao nosso labor diário. De nada adianta frequentar reuniões, seminários, congressos, se não houver ao menos uma pequena centelha que se acenda em nossas vidas e nos motive a um melhor agir. Podemos aplaudir o palestrante, podemos sentir o conhecimento enriquecido através das palavras proferidas. Porém, se não assumirmos nova atitude, estaremos ainda neste primeiro estágio que Emmanuel nos traz na lição. Há quem estime a vida contemplativa absoluta por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Humberto de Campos nos traz importante reflexão sobre esta questão. 3 grandes sendas que conduzem a alma ao eterno amor e à eterna sabedoria. A evolução, que pede inumeráveis milênios. A devoção, que exige dezenas de séculos. E a ação,
que solicita por vezes simplesmente alguns anos. Como é fácil de observar, todas elas conduzem a Deus. Entretanto, quem deseja chegar à meta, em vigor de aproveitamento e oportunidade, escolha sem vacilar a trilha da ação. Ainda mesmo entre flagelações da vida moral, nessa estrada de luta, alcançará mais depressa a comunhão com o Senhor, para servir-lhe a bondade e estender-lhe a vitória. Lição: as 3 sendas do livro Irmãos Unidos. Vejamos mais um trecho da lição. A boa nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica. Esta cadência apresentada por Emmanuel, coração, verbo e braços, lembra-nos do mandamento maior que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus amava a Deus acima de todas as coisas. Nisto reside o seu dinamismo, a sua força atrativa que move a terra e trabalha para que ela se torne um mundo regenerado. E para que também nós alcancemos uma maior efetividade em nossas boas intenções, precisamos desta premissa em nossas vidas, uma vez que, amando a Deus acima de tudo, estaremos também amando mais a nós mesmos e a todos que nos cercam. Entretanto, perguntarás: como amarei a Deus, que se encontra longe de mim? Cala, porém, as suas indagações e recorda que se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece nas suas criaturas. Lembra-te que se deves esperar poder por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração, e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida. Trecho do livro Alma e Luz, de Emmanuel. Sigamos em frente. Não se contenta em ser procurado para mitigar o sofrimento e socorrer a aflição. Vai ele mesmo ao encontro das necessidades alheias, sem alardear presunção. Instrui a alma do povo em pleno campo, dando a entender que todo lugar é sagrado para a divina manifestação. Há algumas características na postura de vida de Jesus que Emmanuel enfatiza que nos é oportunidade para avaliarmos e também avaliarmos o mundo que nos cerca. Cristo ia ao aflito, procura quem sofre para auxiliar. Não espera o pedido, mas percebe as necessidades alheias e procura atendê-las. Quantas e quantas vezes temos alguém sofrendo perto de nós, um familiar, um colega de trabalho, um amigo. Vamos até ele, oferecemos algo de nós mesmos para mitigar sua dor, somos o abraço que acolhe. E ao fazê-lo, a lição nos diz que é sem alardear presunção. Ele não precisa ser anunciado ou ter um lugar próprio para realizar o bem. Todo lugar é sagrado. Isto é belíssimo, isto é essencial para que pautemos o nosso dia a dia com este propósito de servir e fazer o bem em todo lugar que estivermos, mesmo nas coisas mais simples, nas gentilezas que fazemos a quem nem conhecemos. Tudo se encaixa neste sublime exemplo do Mestre. Vejamos mais um trecho da lição. Não adota posição especial, a fim de receber os doentes e impressioná-los. Na praça pública, limpa os leprosos e restaura a visão dos cegos. À beira do lago, entre pescadores,
reergue paralíticos. Em meio da multidão, doutrina entidades da sombra, reequilibrando obsidiados e possessos. Mateus, no capítulo 9, versículo 35, informa que Jesus percorria as cidades e aldeias, ensinando nos templos que encontrava, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades que assediavam o povo. Em ocasião alguma, o encontramos fora de ação. Jesus caminhava com o povo, sendo um deles, com humildade, alegria, simplicidade. Conseguimos imaginar o Mestre caminhando entre nós hoje? Sentimos a sua presença auxiliando os necessitados? Como ele se vestiria? Em qual templo religioso estaria para o encontrarmos? Jesus vivia em meio à multidão. Percorria o mundo, fazendo bem. É comum nos esquivarmos do trabalho alegando ausências. Não temos tempo, não temos dinheiro, não temos preparo emocional, quando na verdade dispomos de tudo o que necessitamos para ajudar. Basta que a nossa vontade se erga acima das desculpas que ainda nos dispomos a oferecer. O importante é agir. Emmanuel nos diz que Jesus nunca foi encontrado fora de ação. Estava sempre operando bem, porque não havia lugar, tempo ou pessoa que o limitasse. Tudo e todos eram o alvo do amor de seu imenso coração. A lição é tão importante que é preciso refletir sobre isso, pois se queremos viver o cristianismo com verdade, precisamos abandonar a ideia que faremos isso em determinado tempo ou lugar. É preciso ampliar a nossa percepção de vivência do Evangelho, deixando-o livre em nossas vidas. Se pensamos que devemos ir ao centro ou a outro lugar qualquer para lá exercitarmos a caridade, estamos restringindo a nossa ação. Todo lugar é sagrado. Todo lugar, nossa postura deve ser de amor, paz e alegria. Sigamos em frente. Quando se dirige ao monte ou ao deserto a fim de orar, não é a fuga que pretende, e sim a renovação das energias para poder consagrar-se mais intensamente à atividade. Orar não é fuga, é renovação. Quando vamos a um lugar de prece e estudo, como nos sentimos? Renovados ou exauridos? Motivados a sermos melhores ou entristecidos? Eis a grande função dos templos religiosos, auxiliar-nos em nossa renovação de energias. Porém, até mesmo esta questão não prescinde de um lugar, de um tempo ou de pessoas. Eis que Deus está em toda parte e sempre nos ouvirá quando falarmos com sinceridade. Nosso pensamento elevado nos permitirá o refazimento para as tarefas e lutas da vida. É outro ponto essencial para refletirmos esta questão da renovação. Até o Mestre necessitava dela. Que dirá nós outros que, ante a nossa condição evolutiva, estamos mais sujeitos a desequilíbrios? Muitas pessoas ocupam seus dias e horas com diversos trabalhos. Não obstante, não sentem-se em paz, e isso pode ser um bom alerta de que há mais fuga do que renovação. Vejamos mais um trecho. Certamente, para exaltar os méritos do reino de Deus, não se revela pregoeiro barato da rua, mas afirma-se invariavelmente pronto a servir. Atencioso, presta assistência à sogra de Pedro e visita afetuosamente a casa de Levi, o publicano, que lhe oferece um banquete. A disposição para o serviço faz com que tenhamos a postura de reconhecer o trabalho que nos aguarda, antecipando-nos a ele, procurando onde quer que se encontre. Gabriela Mistral tem uma poesia que trata do prazer de servir, e este trecho
representa bem a postura de Jesus que tanto necessitamos aprender. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve o sulco. Onde houver uma árvore para plantar, planta-a tu. Onde houver um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde houver uma tarefa que todos recusem, aceita-a tu. Sê quem tira a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades dos problemas. Há a alegria de ser sincero e de ser justo. Há, porém, mais do que isso, a imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para lutar. Não te seduzam as obras fáceis. É belo fazer tudo o que os outros recusam a executar. Não cometas, porém, o erro de pensar que só tem merecimento executar as grandes obras. Há pequenos préstimos que são bons serviços. Enfeitar uma mesa, arrumar uns livros, pentear uma criança. Aquele é quem critica, este é quem destrói. Sê tu quem serve. Servir não é próprio dos seres inferiores. Deus, que nos dá fruto e luz, serve. Poderia chamar-se o servidor. E tem os seus olhos fixos nas nossas mãos e pergunta-nos todos os dias: serviste hoje? Fiz mais um trecho importante da lição. Não impõe condições para o desempenho da missão de bondade que o retém ao lado das criaturas. Não usa roupagens especiais para entender-se com Maria de Magdala, nem se enclausura em preconceitos de religião ou de raça para deixar de atender aos doentes infelizes. Eis duas diretrizes do que não se deve fazer, não obstante ser prática comum em dois lugares. Ajuda incondicional, postura de simplicidade, de jamais causar qualquer tipo de desconforto ou desajuste com o outro. Nossas roupas, nossa apresentação diante de todos não deve causar nenhum tipo de constrangimento. Não precisamos de vestes especiais para praticar o bem. O branco, tão comum e utilizado por trabalhos em diversas casas espíritas, não nos torna mais limpos, mas o coração sincero nos permite abraçarmos a quem necessita de amparo. O livro Pão Nosso traz uma reflexão sobre o tema: que despertas? De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Atos capítulo 5, versículo 15. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria.
Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra e, se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Sigamos em frente. Seja onde for, sem subestimar os valores do céu, ajuda, esclarece, ampara e salva. Com o Evangelho institui-se entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. O poder divino não permanece encerrado na simbologia dos templos de pedra. Liberta-se. Volta-se para a esfera pública. Marcha ao encontro da necessidade e da ignorância, da dor e da miséria. Abraça os desventurados e levanta os caídos. Não mais a tirania de Baal, nem o favoritismo de Júpiter, mas Deus, o Pai, que através de Jesus Cristo inicia na terra o serviço da fé renovadora e dinâmica, que sendo êxtase e confiança, é também compreensão e caridade, para a ascensão do espírito humano à luz universal. Há uma frase que corre às redes sociais que nos auxilia a compreender a mensagem desta lição. Floresça onde está plantado. Simples assim. Cada um tem a sua tarefa diante da vida, e as tarefas são muitas. Colocar-se a caminho, buscando novas formas de praticar o bem e divulgar o Evangelho do Cristo, permite-nos este florescimento que a frase nos oferece. Trabalhemos com zelo e amor em todas as tarefas, sabedores de que se formos fiéis no pouco, também o seremos no muito, como nos ensina a parábola dos talentos, do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Citamos um trecho. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Não nos deixemos limitar por nossas imperfeições. Recordemos dos exemplos dos que já passaram pela vida, enfrentando lutas muito maiores que as nossas e não se esquivaram de suas tarefas. Recordemos de Helen Keller, que foi uma escritora e ativista social norte-americana. Cega e surda, formou-se em filosofia e lutou em defesa dos direitos sociais, em defesa das mulheres e das pessoas com deficiência. Foi a primeira pessoa cega e surda a entrar em uma instituição de ensino superior. Conta-nos a sua biografia, que ela buscava auxiliar na limpeza da casa, nas tarefas cotidianas, tinha sede de ser útil. Mesmo privada dos sentidos como a visão e a audição, nas pequenas tarefas ela se esmerava, fazia com zelo, buscava o serviço. Isso tornou-se tão forte em seu ser que grandes tarefas lhe foram confiadas. Ela fez bom uso de seus talentos. Jesus nos auxilia, também nós, identificarmos as nossas melhores qualidades e nos capacite a colocá-las a serviço do bem. A seara, amigos, é imensa. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.